de hoje eu vou mostrar para vocês quais são as áreas mais promissoras da laser terapia e, além disso, como começar de fato a atuar com laser. Então, para você que já empreende na área da saúde, mas está cansado de resultados demorados, não sente que tem um diferencial suficiente para conseguir cobrar mais pelos seus atendimentos, ou você, profissional que ainda trabalha com plantões, cansado de perder eventos importantes, de brigas em escala de final de ano, de falta de tempo para fazer as suas coisas pessoais, então essa aula é para vocês. Hoje eu vou mostrar aqui como é possível implementar os seus atendimentos, investir numa transição de carreira através da laser terapia, de forma segura, eficaz, com bons resultados e aumentando o seu faturamento. Então, antes de tudo, eu queria mostrar aqui para vocês esse gráfico que mostra para a gente o crescimento, o cenário atual da laser terapia de baixa intensidade no mercado global. Então, em 2023, foi avaliado em 1,2 bilhões de dólares, tá? E a projeção é de um ganho ali de mais de 108% até 2032. Então, tem uma previsão de um crescimento importante na área e hoje o subsegmento da terapia a laser que tem maior crescimento é o segmento da laser terapia de baixa intensidade. Tá? Então, a gente consegue acompanhar aqui essa projeção de crescimento e a gente precisa entender por que tem essa projeção de crescimento, por que está expandindo tanto o negócio da laser terapia. Então, a gente tem 4 principais fatores que auxiliam nessa expansão. Então, primeiro, a preferência por tratamentos não invasivos. Então, cada vez mais os pacientes estão preferindo alternativas a procedimentos cirúrgicos, a tratamento medicamentoso, farmacológico, tá? Ali com os efeitos adversos, com os efeitos colaterais indesejados. E a laser terapia de baixa intensidade traz o que o paciente está buscando. Então, é um procedimento não invasivo, indolor, traz resultados mais acelerados, tá? E aí consegue competir com essas outras condições que o paciente tem cada vez mais fugido. Um outro ponto também relevante na expansão da laser terapia é a inserção no mercado na aplicação da área estética e dermatológica, tá? Então o laser começou a se inserir nessa área da estética e tem ali um crescimento importante sendo sinalizado. Então, um paciente que busca rejuvenescimento, aplicação em cicatrizes, principalmente para melhorar a estética, a qualidade daquela cicatriz, queda de cabelo, acne, psoríase, dermatites. Então, tem um leque importante de atuação da laser terapia dentro desse mercado que também está em uma crescente, que é o mercado da estética e da parte dermatológica. E com isso, a gente tem o avanço da tecnologia do laser. Então, a gente tem equipamentos mais portáteis, mais acessíveis, tá? Isso favorece, facilita que esse mercado consiga ali se desenvolver. Então, a gente consegue ter um equipamento portátil com maior segurança, com maior qualidade de entrega e potencial nos tratamentos, nos benefícios da sua aplicação terapêutica. E por último, a segmentação estratégica da laser terapia de baixa intensidade traz ali a expansão no mercado. Porque a laser terapia ela vai agregar valor abrangendo aplicações clínicas que já têm um alto valor, tá? Então ela vem para começar a substituir uma área que já é valorizada. E além disso, o seu consumo é em alto volume. Então, por exemplo, a aplicação da laser terapia na dor. Então, significa 60% do nicho da laser terapia. Ela tem uma representação importante. Então, principalmente, os pacientes buscam a laser terapia por conta da dor, representando ali 60% do nosso nicho da laser terapia. Outra área, a área da estética, como a gente já falou, é uma área que está crescendo. Então, automaticamente, a gente assumindo esse papel, assumindo essa área, a gente cresce de forma complementar. E por último, a gente tem o impulsionamento da área da oncologia, isso mesmo. Antes, a oncologia era uma condição contraindicada para a laser terapia. E hoje essa contraindicação está em transição, está revertendo essa contraindicação e está sendo indicado para esses pacientes.
tá? Então, principalmente o laser atuando ali nos efeitos colaterais do tratamento ao câncer. Então, pacientes que fazem a quimio, radioterapia, atuando principalmente ali na mucosite, por exemplo, tá? Então, isso vai revertendo o cenário da laser terapia. Por quê? O que antes era uma opção de tratamento, agora já está sendo recomendado principalmente pela equipe médica. Então, isso vai ganhando força, vai impulsionando a laser terapia. Os convênios já começam a ter ali uma maior visibilidade, credibilidade, e isso fortalece o argumento para uma condição de reembolso, por exemplo, aumentando ali, expandindo ainda mais esse mercado. E aí, o que os pacientes têm buscado com a laser terapia? Então, primeiro, uma solução rápida, eficaz e não invasiva. Tá? Então, a laser terapia consegue proporcionar isso para o paciente. Então, ele tem ali a sua expectativa atendida. E, em controvérsia, para o profissional, também tem um impacto positivo. Porque o profissional ele vai ter um diferencial, ele vai ter autoridade naquele serviço que ele está prestando. Ele consegue ter uma valorização do seu serviço e, com isso, entregando valor àquele paciente, ele consegue incluir ali um aumento do seu faturamento. Tá? E tanto a laser terapia pode ser utilizada nas clínicas quanto também nos atendimentos domiciliares, o que facilita muito a implementação dessa técnica. E aí, para eu começar com a laser terapia, é só eu comprar o meu equipamento e sair aplicando aí protocolos que a gente vê na internet, a gente vê alguns protocolos e muitas vezes um diferente do outro, é só eu comprar o equipamento e aplicar? Não, tá? O equipamento, a compra do equipamento não é o seu primeiro passo. Tá? Então, primeiro, antes de você sair aplicando, você precisa ter o conhecimento. Você precisa entender o que é de fato a laser terapia, para que ela serve, quais são os benefícios, aonde que eu consigo resultados com a laser terapia, como que eu vou fazer isso, como que eu vou aplicar essa técnica, tá? Eu preciso entender o funcionamento, como que funciona o laser, como que aquele laser no tecido vai trazer o resultado, vai trazer o benefício para o meu paciente, tá? Para ir a partir do conhecimento, a partir do momento que a gente tem domínio da técnica, a gente compreende como tudo aquilo funciona, eu consigo desenvolver um plano terapêutico personalizado para cada paciente. Cada paciente é um paciente único, não adianta eu passar para você uma receita de bolo, um protocolo pronto, que não vai funcionar igual em 2 pacientes, tá? Então, cada paciente é único e a gente precisa ter esse domínio, a gente precisa desenvolver algumas habilidades antes de ir para a prática. E aí sim, a partir do momento que eu tenho esse conhecimento, que eu tenho esse domínio, eu consigo aplicar esse conhecimento na prática, tá? E aí vai ser muito mais fácil eu conseguir conversar com o paciente, eu conseguir passar as informações necessárias de forma clara, de forma objetiva, que ele entenda aquilo que eu estou passando, que ele entenda, que ele sinta aquela confiança, aquela segurança, que eu domino aquele conteúdo, eu domino aquela técnica, tá? Então eu sei o que eu estou fazendo e o paciente vai perceber isso. E aí sim, com as estratégias certas, com conhecimento adequado, eu vou conseguir aplicar essa tecnologia e receber ali os resultados esperados. Então, vamos de fato entender quais são as áreas mais promissoras, tá? Então, a laser terapia, a gente tem um leque ali de atuação, mas quais são as áreas que eu consigo ali ter um crescimento maior, que eu consigo ter uma abordagem maior, ter um leque ali de oportunidades? Então, primeiro começando na área da dor. Então, como a gente já falou, a dor é o que representa 60% do nicho da laser terapia. Então, a gente tem dados da OMS que mostram que 30% da população mundial sofre de dor crônica. Tá? E tem também aqui a Sociedade Brasileira de Estudo de Dor, que mostra que 60 milhões de brasileiros referem dor crônica. Tá? Então, além desses inúmeros pacientes de oportunidade de atuação com a laser terapia que sofrem com a dor crônica, a gente tem também ali as dores agudas, tá? Em um processo de recuperação pós-operatória, em algum trauma específico. Então, a gente tem um leque grande de atuação no campo da dor, tá? E aí, como que o laser vai trabalhar aqui? Como que ele vai, de fato, auxiliar nessa terapia? Então, primeiro, ele vai estimular a modulação do processo inflamatório,
tá? Que está relacionado a um processo de dor. Então, o laser ele consegue regular os mediadores inflamatórios e isso começa a modular esse processo inflamatório. Estimula também a liberação de óxido nítrico. Então, quando o laser se liga ali nas nossas células, no interior daquelas células, ele consegue promover a liberação de óxido nítrico, o aumento da produção de energia, de ATP, tá? Isso vai favorecer o quê? Vai melhorar a circulação local, então consigo reduzir ali edemas de algum processo inflamatório que está ocasionando a dor, eu melhoro o fluxo sanguíneo, eu melhoro a entrega de oxigênio, de nutrientes para aquele tecido, mais energia através do ATP, eu melhoro ali o processo de regeneração celular, então aquele tecido começa a se regenerar e além disso, o laser ele consegue estimular a liberação de endorfinas, tá? Então, para um paciente que tem dor, a endorfina vai ser uma atuação analgésica. E aí eu consigo promover uma aceleração no seu processo de recuperação e a melhora do quadro desse paciente, a melhora da dor. Então, eu tenho resultados mais rápidos, tá? Sem os efeitos colaterais das medicações, enfim. E uma outra área que também é promissora para a atuação da laser terapia é a área de cicatrização. Tá? E cicatrização, a gente fala que não é só aquela ferida que a gente está acostumado a ver. Cicatrização de queimaduras, cicatrização de pós-operatório, de ferida operatória, de lesões, fissura mamilar, herpes, tá? Então, são várias condições que precisam de um processo de cicatrização e o laser consegue auxiliar. Então, é possível sim, uma ferida, por exemplo, cicatrizar apenas com curativos, com as técnicas adequadas. Porém, com o auxílio da laser terapia, a gente potencializa essa recuperação, esse processo de cicatrização, tá? Então, isso vai se tornar favorável para o paciente. A gente vai fazer aquela cicatrização mais rápida. Mas como isso vai acontecer? Como que o laser vai realmente, de fato, auxiliar nessa cicatrização? Então, vamos lá. O laser, ele vai estimular a formação de novos vasos, tá? Então, vai melhorar a entrega ali de nutrientes, de oxigênio, vai melhorar a vasodilatação, vai melhorar a regeneração tecidual. Então, eu preciso de uma cobertura de tecido, eu preciso de colágeno, eu preciso de fibroblasto. Enfim, a gente consegue promover essa formação de novas células para que seja feita, de fato, a epitelização ali, a cobertura daquela ferida, o fechamento, né, a contração daquelas bordas. Eu consigo melhorar e regular a deposição de colágeno, tá? Mas por que isso é importante? O excesso de colágeno pode ter ali uma complicação na cicatrização, tá? Ou a ausência também, aquela cicatriz não vai fechar. Então eu preciso regular, eu preciso fazer aquilo tudo de forma organizada. E aí a gente vai ter uma cicatrização mais rápida, uma melhor qualidade, um aspecto estético daquela cicatriz, do fechamento daquela ferida, daquela lesão, tá? E aí, por consequência, como eu consigo fechar aquela cicatriz de forma mais rápida, mais acelerada, eu consigo também diminuir o risco de infecção e de complicações da cicatriz, tá? Então eu evito ali, eu diminuo o risco de queloide, de cicatriz hipertrófica, tá? O risco de contaminação por aquela ferida ficar exposta por tanto tempo, tá? Então a gente consegue fazer esse controle. E além disso, para o paciente isso é muito bom, porque além dele retomar ali, ter uma questão funcional, ele tem também uma diminuição com os gastos, com curativos, com coberturas, com materiais e serviços por tempo prolongado ali de cicatrizes que demoram às vezes meses, anos para fechar, eu consigo diminuir mais do que a metade às vezes do tempo, tá? E a terceira área mais promissora a gente já viu, já falou um pouquinho agora há pouco sobre, que é a área da oncologia. Então, os estudos que mostram e comprovam os resultados eficazes e sem controvérsia, principalmente na atuação dos efeitos colaterais, tá? Da quimioterapia, da radioterapia. Então, algumas condições que a gente consegue atuar na área da oncologia, que é uma área que vem crescendo, que vem tendo visibilidade aumentada, tem divulgação, principalmente da parte da mídia social, tá? Relacionado a esse grupo, a esse nicho de pacientes da oncologia. A quarta área promissora
é a atuação da ilibiterapia. Então, a ilibiterapia, que é a atuação ali, a aplicação sistêmica da luz do laser, então, através de uma artéria, eu consigo irradiar as células do sangue e encaminhar essa energia por todo o organismo de forma sistêmica através da corrente sanguínea, tem ganhado visibilidade, tem ganhado espaço, porque ela consegue, além de atuar complementando as aplicações pontuais, tá? Que a gente faz uma aplicação pontual no local ali da queixa, mas a gente associa com a ilibiterapia e potencializa esse resultado. Mas a gente tem também protocolos individuais, em que a gente faz a ilibiterapia e ela por si só já traz resultados. Então, o paciente diabético, controle de valor glicêmico, controle da pressão arterial, estabilização, colesterol. Então, a gente consegue uma atuação sistêmica, inclusive no sistema imunológico. Então, tem ganhado ali um espaço também importante. E, por último, a fotobiomodulação transcraniana. Então, a laser terapia está em crescimento ali nessa atuação dos quadros neuropsiquiátricos, tá? Então, a gente consegue estimular pacientes com Alzheimer, com Parkinson, com depressão, com TEA, com TDAH, tá? Então, a laser terapia tem atuado aí diretamente com esses pacientes. Porque o laser ele é capaz de promover neuroplasticidade e neuroproteção, tá? O que vai auxiliar bastante ali, principalmente nesses casos que a gente atua com a fotobiomodulação transcraniana. Então, para finalizar essa aula, aproveite esse momento, invista agora na sua carreira, invista agora, que é o momento desse crescimento. Quando chegar lá no ápice do crescimento, vai estar todo mundo à sua frente, você está ficando para trás. Então esse é o momento exato de você se atualizar, o momento exato de você investir nesse seu desenvolvimento profissional pessoal. E aí, assim como eu, conseguir ter uma maior flexibilidade na sua vida pessoal, tá? Então, nada melhor do que você fazer a sua agenda, você fazer os seus horários. Se precisar ir em festinha de escola, reunião de escola, você consegue. Se você quiser viajar aos finais de semana, feriado, não depender dos plantões, tá? Então, a gente consegue melhorar o faturamento, consegue de fato empreender com a laser terapia, mas se ainda está em um momento de transição, que você ainda tem essa insegurança de sair, por exemplo, de um CLT, você consegue começar associando, tá? Fazendo ali como uma renda extra até você sentir a confiança de que realmente dá certo, de que realmente você vai conseguir fazer essa transição, concluir essa transição. Então, eu convido vocês a conhecerem um curso que eu desenvolvi com o objetivo de passar todo esse conhecimento de forma clara, de forma objetiva, trazendo ali do zero até o mais avançado, evoluindo no conhecimento para que você tenha segurança, para que você consiga aplicar a laser terapia, trazendo realmente resultados positivos, tendo eficácia, tendo um retorno positivo com a prática da laser terapia. Então, esse curso, ele vai abranger diversas áreas, porque a gente viu que o laser não é apenas um campo de atuação. A gente pode, sim, ter uma maior familiaridade, uma maior intenção em algum nicho específico, mas a gente precisa estar aberto a outras oportunidades de atuação. Então, é um curso completo, tem diversos protocolos para aplicação. Inibiterapia, terapia fotodinâmica, processos infecciosos, dor, pós-operatório, lesões, feridas, puerpério, então protocolos tanto direcionados para a mãe no puerpério quanto cuidados para o bebê. E por enquanto a gente está disponibilizando como um bônus o nosso módulo de fotobiomodulação transcraniana. São 13 módulos, são mais de 100 aulas teóricas, demonstrações práticas dos protocolos que vão estar disponíveis por um ano para o aluno assistir. E além disso, ao término, na conclusão do curso, o aluno recebe um certificado de capacitação em laser terapia, com a carga horária de 30 horas. E além disso, a gente tem um grupo exclusivo de WhatsApp para que a gente possa tirar dúvidas, trocar experiências, trocar feedbacks, para que a gente possa fazer indicações de pacientes e profissionais.
E quem pode realizar esse curso? Então, são os profissionais da área da saúde que possuem ali um conselho de classe, então enfermeiros, fisioterapeutas, os médicos, tá? E outros profissionais da saúde que se interessarem devem verificar junto ao seu conselho, verificar o conteúdo programático para ver se as abordagens do curso vão ser compatíveis para a sua aplicação na sua rotina profissional. Então aproveite agora para se inscrever. O valor do curso é por tempo limitado e corra, porque os primeiros 10 alunos a se inscreverem ainda vão ganhar mais 10% de desconto. Então não perca tempo. Aproveite, faça agora a sua inscrição para o nosso curso de laser terapia do Método FAST.